Começa agora, pela Rádio Três Rios, o programa Uma Razão para Viver, uma realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Boa tarde, meus queridos amigos, ouvintes da Rádio Três Rios, a Rádio da Família, 1150 kHz. Boa tarde, Márcio, Mauro, pessoal da técnica. Boa tarde, queridos amigos lá da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, né? Estamos aqui mais uma tarde abençoada, de um dia maravilhoso, que Deus nos dá a oportunidade de aqui estarmos no programa Uma Razão para Viver. Programa esse realizado pela Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Para aqueles que não nos conhecem, né? A nossa sede fica na Travessa Paulino Alves Tavares, ali no bairro de Vila Isabel, perto do Residencial Vila Nova. Meu nome é Douglas. Esperamos todos vocês lá para uma visita em nossa casa. Temos reuniões públicas às segundas e às quintas-feiras, a partir das 20 horas. Nas quintas-feiras, normalmente nós abrimos a casa um pouco mais cedo, né? E aquelas pessoas que necessitam de um atendimento fraterno, de uma conversa fraterna, se achegam, né? E nós conversamos. Essas pessoas podem marcar esses atendimentos. Você quer marcar um atendimento fraterno? Entra lá na página nossa do Facebook, né, da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, Três Rios. Lá tem os nossos contatos, telefone, você pode deixar mensagem lá no próprio Facebook, marcando, né, o seu atendimento. E nós te atendemos lá com todo amor, todo carinho, né? É uma conversa que nós temos à luz do Espiritismo, né? Viemos trazer o Espiritismo através da conversa fraterna. Por quê? Porque no Livro dos Espíritos, no Evangelho, né? O Evangelho de Jesus, nós temos condições de entender todos os problemas, todas as dificuldades que nós estamos passando, né? O Evangelho é o nosso guia. O Evangelho é o nosso almanaque, né? É o nosso manual de instruções, onde nós conseguimos pegar informações preciosas para que nós possamos viver melhor, né? E na conversa fraterna nós, né, recorremos ao Evangelho. Então, vamos convidar vocês também para o estudo sistematizado da doutrina espírita com as nossas irmãs, a tia Nádia, a tia Marlene, toda quarta-feira, às 19h30. Né? O estudo sistematizado é muito legal, porque ele estuda a doutrina espírita desde os primórdios, da criação da doutrina, como aconteceu, né? O que aconteceu lá no princípio e até os dias atuais, né? Trazendo todos os temas que são estudados na doutrina, né? Então é muito legal, você quer conhecer a doutrina, né? Estudar a doutrina desde o princípio. O estudo sistematizado é muito bom, né? Então às quartas-feiras às 19h30, né? Nós temos também em nossa casa uma campanha do quilo, ela é permanente. Nessa campanha nós ganhamos fundos, né, alimentos, para ser servidos às famílias que nós assistimos. São famílias do bairro de Vila Isabel, tem outros bairros também, né? Então todos aqueles que puderem contribuir conosco, né, com 1 quilo de alimento não perecível, vai ser muito legal, né? Vai ser muito bacana, tá? A gente vai agradecer muito por isso. Douglas, mas eu vou doar 1 quilo só, poxa, mas queria doar mais. Não, dou, se você pode doar 1 quilo, dou 1 quilo, né? Tem importância. Cada quilo que a gente ganha é menos 1 quilo que a gente precisa se preocupar, né? É mais uma bolsa que a gente consegue completar, né? Então, se você quiser doar o seu quilo de alimento, você pode ir nesses dias das reuniões públicas.
Nós estamos lá para receber o seu quilo de alimento. Douglas, eu queria combinar e deixar com vocês, né? Pode ligar lá no telefone, entra lá no Facebook, deixa uma mensagem lá no Facebook e nós, né, damos um jeito, nós pegamos, nós combinamos com você de pegar esse quilo de alimento, tá bom? Nós vamos ficar muito felizes com a sua doação. Então, como sempre, nós falamos também sobre a questão de roupas, né? Aquelas pessoas que têm roupas em bom estado, roupas de adulto, roupas de criança e até de recém-nascidos. Nós trabalhamos, né, com doações de roupas, nós trabalhamos com bazar, né, que nos ajuda a sustentar a casa espírita, né, que nos ajuda a fazer manutenção na casa espírita. Então nós trabalhamos também com enxoval de bebê. Então aquelas pessoas que têm roupas de recém-nascido, né, que não usou muito, tá direitinho, né, pode doar pra gente. A gente monta um kitzinho de enxoval. E aquelas mamães que não tem como comprar, né, vão ter os seus bebês, não tem como comprar uma roupinha, ou muitas vezes eu nem sabia que estava esperando, né? E quando sabe está quase no dia de ganhar. E aí nós conseguimos, graças a Deus, ofertar algumas roupinhas a essas mães, uma mamadeira, né? Quando a gente dá uma coisa de tomar banho, né? Uma banheira, né? Então, através das doações que nós ofertamos esses enxovais, né? Então, por isso que a gente sempre pede, você que teve neném há pouco tempo, a gente sabe que o neném cresce muito rápido, né? E não utiliza todas as roupas que nós compramos, que nós ganhamos. Se você quiser doar, tá? Nós estamos de portas abertas. E roupas de criança e roupas de adulto também, tá? Só da mesma forma, entre em contato lá conosco e pelo Facebook, né? Pelo telefone que está lá, a gente combina e pega essa doação com você, tá? Então, meus irmãos, nós estamos aqui, né, em mais um dia de reflexão. Nós sempre estudamos a doutrina, sempre vamos conhecendo um pouco mais, né, da doutrina espírita, que vai nos dando, né, força, que vai nos dando sustentação para ultrapassarmos e entendermos os obstáculos das nossas vidas. Às vezes nós nos revoltamos por não entender o que está acontecendo conosco, como se processam as coisas, né? Há leis naturais de Deus, nós não temos como mudá-las, né? Nós não temos como se diz no ditado popular, né, nadar contra essas leis. Nós podemos mudar muitas coisas na nossa vida, com certeza. Principalmente nós, né? Que mudar o outro também é praticamente impossível. Eu não consigo mudar uma outra pessoa, eu consigo mudar a mim. E talvez com o meu exemplo eu consiga contagiar aquela pessoa a mudar também, né? Então eu consigo mudar o meu jeito de ser, o meu jeito de viver, as minhas palavras, os meus atos. Isso eu consigo mudar, com certeza. E vai ser muito benéfico para mim se eu conseguir fazer as mudanças necessárias para que eu viva melhor. Que eu viva melhor na sociedade, no meu trabalho, com os meus familiares, com os meus vizinhos que moram nas casas, né, ao lado da minha, para o convívio geral, né, para que eu consiga ter um pouco de serenidade, felicidade na minha vida, tranquilidade, né, paz que todos nós queremos. Para a gente alcançar tudo isso, a primeira pessoa que tem que ser contagiada tem que ser eu. Eu tenho que começar a fazer. Não adianta eu querer que o outro faça, que o outro comece, que o outro mude. Eu tenho que mudar. Eu sou a primeira pessoa, né? E depois, né,
eu vou aconselhando aos outros. Agora, eu não tenho como obrigar, né, ao outro fazer. Eu posso dar exemplos, eu posso mostrar a ele o caminho. Isso com certeza. Né? Falar com ele. Mas eu não tenho como colocar dentro da cabeça da pessoa tudo isso que eu aprendi. Né? Mas temos a certeza que um dia todos nós vamos aprender. Porque Deus, Ele nos criou justamente para isso. Justamente para irmos lá do átomo ao arcanjo. Para sermos anjos, né? E ajudar na obra dele. Como tantos que inclusive passaram por aqui, né? Tanto ajudaram na obra de Deus. Temos aí o nosso maior exemplo, que é quem? Jesus. Jesus é tão filho de Deus como nós, todos nós. Né? Ah, Douglas, mas Jesus foi o preferido, né? O Jesus, ele é perfeito, ele fez... realmente, mas ele não foi preferido. Ele evoluiu igual a nós. Ele foi criado também da mesma forma que nós fomos criados e foi passando, né, por etapas na existência dele até que ele chegou no conhecimento que ele estava quando veio aqui e hoje em dia provavelmente adquiriu mais ainda conhecimentos. E nós também vamos ser assim. Nós também vamos conseguir chegar nesse patamar de conhecimento, esse patamar de realizações que Jesus chegou. Porque senão Deus privilegiaria a uns em detrimento de outros, né? Imagina se ele chegasse para mim, Douglas, você vai ser perfeito, já me criasse perfeito. Qual seria o mérito disso? O meu mérito. Qual seria o mérito da pessoa se Deus a criasse com poderes especiais? Né? Não teria mérito. Douglas, mas nós vemos aí que tem pessoas que nascem com várias aptidões já, com facilidades, né? Sim, com certeza. Mas essas facilidades, essas aptidões não foram dadas por Deus. São aptidões aprendidas em reencarnações anteriores. Por isso que a gente sempre fala, mesmo que você tenha, eu já tenho 60, tem pessoas que falam assim, né? Eu já tenho 60 anos, eu não vou aprender mais nada não, porque agora a gente não aprende mais nada. Aprende sim, né? Mas eu vou aprender a fazer isso, mas que eu não vou usar, vai ser um conhecimento perdido. Não, vai ser um conhecimento que você vai guardar com você. E numa próxima reencarnação, com certeza você vai usar. Se você aprende, né, a costurar nessa atual existência, mesmo que seja lá para os seus 60 anos, com certeza na próxima reencarnação sua, numa próxima existência, com certeza nós vamos ter muitas ainda, até depurarmos, né, todo mal, né, aprendermos a vivenciar o Evangelho, com certeza vamos ter muitas reencarnações ainda. Então na próxima que você vier, você já vai ter uma certa habilidade, com certeza, com uma máquina de costura, né, com o corte de um tecido, né, e por que você vai ter essa aptidão? Porque você já aprendeu a fazer. Você já tem uma certa habilidade. Então você só está relembrando. Isso está lá guardado, né, no seu perispírito. A gente já estudou o perispírito, né, o corpo semimaterial que nós temos, que envolve o espírito e faz a ligação do espírito ao corpo físico. Está lá, esse conhecimento lá armazenado no perispírito, prontinho para ser usado. Então, a gente sempre fala que as pessoas aprendam coisas novas,
façam coisas novas, porque o conhecimento, né, o aprendizado, ele vai junto com o Espírito. Ele vai nos auxiliar, né, numa tarefa posterior, numa vida posterior, né, numa existência. Então, como nós falamos, isso não é uma coisa dada por Deus. Isso é um conhecimento que nós trazemos. Então, nenhum de nós temos privilégios por Deus, porque senão Deus seria injusto, correto? Se ele desse privilégios a uns e não a outros, Deus seria injusto. Mas como Deus é justo, bom e misericordioso, Ele não dá privilégio a ninguém. Somos todos criados simples e ignorantes e marchamos para o progresso. Uns se adiantam mais, outros ficam um pouco mais para trás. De repente, numa determinada reencarnação, a gente corre um pouquinho, aprende mais um pouco, né? Na outra a gente dá uma meio estacionada, mas aos poucos nós vamos aprendendo, né? Aprendendo que na vida nós não podemos pegar atalhos, não é bom pegar atalhos. Muitas vezes a gente não sabe o que a gente vai encontrar pelo caminho, né? Por isso que Jesus disse que nós devemos seguir o caminho reto, porque um caminho reto é o que liga mais rapidamente dois pontos. O caminho reto a gente vai chegar mais rápido ao nosso destino. Mas a gente resolve pegar aqueles caminhos tortuosos, né? Aqueles caminhos que a gente dá volta, que a gente tá andando na contramão e a gente nem sabe que tá andando, né? Então, nós temos que realmente aprender como nós vamos fazer isso? Através do estudo, através do Evangelho, através dos exemplos, os bons exemplos que nós devemos seguir. Então, meus amigos, nós estamos aqui no capítulo 9, né? O capítulo 9, ele fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Esse capítulo é bem grande, tem vários subtítulos. E todos nós sabemos que o nosso pensamento, ele extravasa o nosso corpo, o espírito. Ele pode criar formas no nosso pensamento e o outro espírito visualizar o nosso pensamento. Como nós estando nós encarnados ou desencarnados, nós não conseguimos esconder os nossos pensamentos. Por isso que muitas vezes nós fazemos estudos, tem a questão do autoconhecimento, conhecer-se a si mesmo, conhecer os seus pensamentos, que através dos seus pensamentos que provavelmente outros espíritos vão estar simpatizando por você. Douglas, mas todos os espíritos eles conseguem ver os pensamentos, né? Não, nem todos, tá? Dependendo do grau de evolução, o espírito inferior, vamos dizer assim, que ainda não progrediu, né? Ele não consegue ver os nossos pensamentos. E um espírito superior, né? Jesus, vamos colocar o exemplo de Jesus. Jesus consegue ver os nossos pensamentos tranquilamente, né? Não só Jesus, tá? Mas vários espíritos um pouco mais elevados conseguem, né? O nosso amigo espiritual, os nossos conselheiros espirituais, todos eles conseguem enxergar o que estamos pensando, né? Então, nós nos ligamos a espíritos que estão simpatizando com os nossos pensamentos. Então, se eu penso coisas boas, se eu penso em ajudar o próximo, né, se eu penso em trabalhar pelo bem, com certeza eu não vou ter ao meu lado um espírito, né, que tem maus pensamentos, que quer me influenciar de maneira ruim, né? É lógico que nós temos aqueles irmãos que nos são afins de outras reencarnações.
São irmãos muitas vezes que nós praticamos o mal contra ele de alguma forma, e eles hoje estão ao nosso lado, né? Muitos querendo nos cobrar essa dívida, outros só para nos atrapalhar mesmo, né? Só para nos embaraçar, mas não que eles sejam os nossos inimigos. Nós podemos ver esses irmãos como inimigos. Nós temos que pedir perdão a eles se nós praticamos algum ato que realmente causou mal a ele, e tentarmos fazermos o bem a partir de agora, para que esse irmão também veja e acorde, né, que ele tem que evoluir, ele tem que continuar a vida, e que nós, de uma forma ou outra, nós vamos passar pelos embaraços que nos forem necessários a extirpar aquele mal que nós praticamos. Então não vai precisar de uma ação de um espírito para que nós passemos por determinadas situações na nossa vida. Por quê? Porque isso daí já foi, de certa forma, programado na nossa existência. Há vários atos, né? Há várias fases da nossa vida que já estão pré-programadas em acontecer. Isso foi feito lá no mundo espiritual, quando nós estávamos fazendo a nossa programação da reencarnação. Nos foi mostrado as nossas passagens, né, os nossos erros, e nós escolhemos, quando possível, as nossas provas, né, as nossas expiações, para que nós possamos pagar, de certa forma, as nossas dívidas, né? Então, de certa forma, nós já temos um conhecimento prévio de algumas coisas que vão acontecer na nossa existência, que foram programadas por nós mesmos, né? Mas, então, os espíritos, eles fazem uma intervenção, né, aqui no mundo corporal, né? E nesse capítulo 9 ele traz justamente vários pontos, né, dessa intervenção. A faculdade que os espíritos têm de penetrar os nossos pensamentos, né? Então, e ver os nossos pensamentos. Então eles veem os nossos pensamentos e podem influenciar nos nossos pensamentos. Então, na pergunta, nesse primeiro título, ele fala assim: a faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. Então, na primeira pergunta aqui, que é 456, Kardec perguntou aos espíritos: veem os espíritos tudo que fazemos? Essa pergunta é muito interessante. A resposta: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se preocupam com o que lhes é indiferente. Então, nós estamos rodeados por espíritos, né? E eles veem o nosso pensamento. Mas foi o que nós falamos anteriormente, né? Os espíritos também têm um grau de evolução, né? Como nós temos, né? Nós somos espíritos, nós temos o nosso grau de evolução. Então, cada espírito ele vê aquilo que chama a atenção dele, né? E a capacidade dele também de perceber isso, né? Segundo a sua evolução. Na próxima pergunta, Kardec perguntou: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Ou seja, aquele pensamento que a gente pensou ali, ninguém ficou sabendo o que nós pensamos, nós falamos para ninguém, né? A resposta dos espíritos: muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Então, né, com certeza um espírito um pouquinho mais elevado vai conseguir ver tudo que a gente pensa. Tudo.
Até do que a gente pensa naquele momento que a gente está sozinho, não tem ninguém ao nosso lado, né? A gente está num quarto, tá trancado, os espíritos estão ali à nossa volta, eles podem estar sabendo o que nós pensamos, sim. Até de coisas que a gente queria ocultar, né? Até pensamento que a gente queria ocultar, até de nós mesmos, nós mesmos temos vergonha. O espírito, com certeza, ele consegue enxergar, porque nós estamos numa multidão de espíritos. Como tem uma multidão de encarnados, temos também uma multidão de desencarnados. Então, tem outras perguntas aqui, mas nós vamos pular e nós vamos para a influência oculta dos espíritos em nosso pensamento e atos. Nós já estudamos várias vezes, né, essas perguntas aqui, mas eu peguei algumas desses capítulos anteriores que eu quero chegar mais lá para o final desse capítulo, né? A pergunta 459, uma pergunta que muitas vezes é citada, né? Ela é assim: influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Aí a resposta dos espíritos: muito mais do que imaginais. Influi ao tal ponto que, do ordinário, são eles que vos dirigem. Então, ou seja, a influência dos espíritos no nosso pensamento é enorme. E muitas vezes eles estão nos dirigindo. Muitas vezes nós não temos condições de coordenar os nossos pensamentos, os espíritos estão coordenando, né? Ou para o bem, ou também para o mal. Então temos que tomar muito cuidado com isso, né? Mas a influência dos pensamentos dos espíritos sobre nós é muito grande, né? É lógico que, se nós pegarmos as perguntas aqui depois, nós vamos entender que um bom espírito, né, o nosso protetor espiritual, ele vai nos aconselhar, né? Ele vai nos trazer aconselhamentos para que nós possamos trilhar o caminho bom. Agora, ele não vai influenciar no nosso livre-arbítrio. Ele vai deixar que nós tomemos a decisão. Ele vai falar: esse caminho aí é ruim, não vai por ele não. Douglas, esse caminho que você está tomando é bom não. Vem para cá, sai da situação. Não faz isso não. Mas ele vai deixar que nós possamos escolher. Ele não vai simplesmente pegar as rédeas do nosso pensamento e mudar, né, o nosso livre-arbítrio. Agora, um espírito, né, ruim, né, um espírito que ainda menos adiantado, ele vai querer tomar a rédea do nosso pensamento, vai querer que você faça aquilo que ele quer. Douglas, mas assim você me deixa apavorado, quer dizer que o espírito eu posso fazer aquilo que o espírito quer, sim, mas se você deixar, você abre brecha, né? Se você ora, se você faz o bem, se você tem bons pensamentos, com certeza esse espírito não vai conseguir ficar do seu lado. Não tem como, né? Se você está em oração, se você está praticando bem, não tem como o espírito, né, nesse tipo de vibração estar perto de você. Você coloca uma música falando de Deus, uma oração falando de Deus, esse tipo de espírito ele não consegue, ele vai embora. Porque isso vai despertar sentimentos nele que ele não quer que desperte. Então ele se afasta, né? Então por isso que a oração é um grande remédio para todos nós. É uma grande terapia para todos nós, né? A oração, o momento que nós se ligamos a Deus, nosso Pai, né, de amor e de bondade,
E ele, né, como aquela imagem, né, da águia protegendo os filhotes com as suas asas, né, seria mais ou menos isso. Nós adentramos a proteção de Deus. Não que Ele não nos proteja em todos os momentos, né? Mas é um momento especial, né? Aquele momento que nós nos ligamos diretamente a Ele, nós conversamos com Ele. Que a oração é assim, é uma conversa com Deus. É uma conversa que nós pedimos, louvamos e agradecemos. Então, realmente, esse é o momento de nós pedirmos a Deus e que quando nós recebemos proteção, nós recebemos amor e nós ficamos imunes, né, a pensamentos inferiores. E como a nossa ligação através do pensamento, nós não, espíritos, né, que não estão pensando na mesma faixa vibratória que nós estamos, não vão conseguir nos influenciar, nos atingir. Então, meus irmãos, nós vamos continuar aqui o nosso estudo, né? Mas antes disso, nós vamos aí dar uma pausa e ouvir uma linda melodia. Já já nós estamos retornando, tá bom? Até daqui a pouco. Fique aí com uma linda música. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão
te abençoar. É isso aí, queridos amigos, estamos de volta no programa Uma Razão para Viver, né? Após escutar essa linda melodia, vamos continuar aqui o nosso estudo. Nós estamos estudando, né, o Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 9, que traz o título da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Como nós falamos, ele tem muito material aqui dentro, né? Se vocês puderem pegar em casa, né, abre o Livro dos Espíritos, lá no capítulo 9, você vai ver que tem muita informação aqui dentro desse capítulo. É muito importante nós conhecermos essas informações, tá? Então, um novo subtítulo aqui que aparece para a gente seria os possessos. Na pergunta 473, Kardec perguntou aos espíritos: pode um espírito tomar temporariamente um invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado nesse corpo? Ou seja, né, existe isso do espírito entrar no corpo, né, tomar conta do corpo? Os espíritos responderam: o espírito não entra em corpo como entra numa casa. Identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos dos seus, a fim de obrar com ele. O encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência material. Então a ligação, como é que se dá essa ligação? Nós vamos ver aqui na frente que essa ligação se dá através do pensamento, né? O pensamento de um espírito com o outro, e o espírito que está ali provavelmente não é um espírito evoluído, né? Que o espírito evoluído ele nos deixa o livre-arbítrio, né? Ele não impõe a nós. Ele sempre nos aconselha, e um espírito inferior, ele vai tentar que nós façamos o que ele quer, forçarmos a fazer, né, o que ele quer. Essa ligação é através do pensamento. Mas como nós já falamos lá atrás, né, essas influências só se dão, por quê? Porque nós deixamos a guarda aberta, vamos dizer assim, né? Porque se eu praticar o bem, se eu colocar Deus, né, em Deus toda a nossa confiança, acreditar, né, nós vamos repelir a influência desses tipos de espíritos. Eles não vão conseguir adentrar o nosso pensamento, eles não vão conseguir nos sugestionar, né, alguma coisa. Nós vamos estar livres desse tipo de influência. Então, está em nossas mãos fazermos esse esforço para que nós possamos ser seres mais felizes, né? Nós possamos compreender as coisas. Então, é falado da prece, né? A prece é um auxílio poderoso para todos nós. A prece, ainda mais nesses momentos, ela é como um bálsamo de energias que vem do céu sobre nós. Deus, com certeza, quando nós oramos com fé, Ele nos atende, né? Ele nos envia os seus mensageiros. Aqui mesmo tem uma pergunta no livro que a resposta fala que Deus nos envia, ou seja, envia aqueles espíritos que ajudam, que amparam, né? Tem uma pergunta, a 480, que eu vou ler para vocês.
que na pergunta diz assim: o que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionadas no Evangelho? Aí a resposta dos Espíritos é assim: depende da interpretação que se lhes dê. Se chamais demônio um mau espírito que subjuga ao indivíduo, desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Se ao demônio atribuis a causa de uma enfermidade, quando a houveres curado, direis com acerto que expulsaste o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que lhe empresteis as palavras. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos, uma vez que se atenta apenas à forma, ou que se considere como realidade a alegoria. Compreendei bem isso e não esqueceis nunca, pois que se presta a uma aplicação geral. Então, realmente nós temos, como se fala, houve a expulsão do demônio, exorcismo, várias... Isso é o quê? Isso é uma obsessão, um espírito obsediando outro espírito. Quando aquele espírito realmente, ele, não por expulsão, mas ele entende que ele não deveria estar ali, ele entende que ele tem que continuar, e ele deixa ao lado daquela pessoa e prossegue seu caminho, realmente há uma melhora para os dois seres, tanto o encarnado, tanto o desencarnado. O encarnado para de receber influências daquele irmão e prossegue a sua existência. O ideal é que ele prossiga da melhor forma possível, deixando para trás os erros que ele cometeu até naquele momento. E o espírito desencarnado, ele prossegue também para pensar sobre tudo aquilo que ele fez, refletir pelos caminhos que ele tomou e começar a planejar uma próxima reencarnação, começar a planejar o seu futuro, o seu caminho que ele vai tomar a partir daquele momento. Então, realmente não há uma expulsão, há aquele espírito que está ali subjugando o outro, entende de certa forma que ele não deveria estar ali, porque ou ele é levado para algum lugar espiritual, os amigos espirituais levam aquele irmão para um outro local para ele poder pensar, para ele poder realmente refletir tudo aquilo que ele está fazendo, entendeu? É assim que funciona. Então nós temos um novo subtítulo aqui, que é os convulsionários. Aquelas pessoas que têm convulsão, E essas convulsões são realmente a questão do magnetismo. Muitas vezes são realmente influências espirituais, como várias influências que nós recebemos do mundo dos espíritos encarnados. Tem muito ligado também à questão da depressão de hoje em dia, Espíritos deprimidos estão ao meu lado, eu vou ficar deprimido. Então, se eu estou deprimido, provavelmente eu vou estar convidando espíritos deprimidos a estarem ao meu lado, e isso vai se tornando cada vez pior, Então nós temos vários subtítulos, nós vamos passar por eles aqui, que seria a afeição que os espíritos votam a certas pessoas, que eles vêm nos dizer, por que o meu protetor espiritual, ele me escolheu, Pode ser um espírito que ele vota, ele tem uma afeição por mim, ou pela minha família. Tem os protetores familiares, espíritos que gostam daquela determinada família. Mas por que isso, Deus? Por que aquele espírito gosta de uma pessoa, gosta de uma família? Muito provavelmente ele já viveu com aquelas pessoas anteriormente, aquelas pessoas já são do convívio deles, como talvez nós, se nós estivermos em condições, depois de desencarnar, nós estivermos em condições de ajudar aqueles espíritos que estiveram junto conosco, foram nossos amigos, nossos familiares, eu acredito que com certeza nós vamos querer ajudar. E aí nós vamos se tornar aquele amigo
da família, né? Aquele espírito que gosta daquele grupo de pessoas, né? Então isso pode ocorrer também, pode ser como protetor, pode ser como amigo, né? Mas não vamos pular isso aqui, que nós já estudamos bastante isso também, já fiz um estudo sobre isso, e nós vamos chegar aqui na frente. Isso aqui é interessante a gente falar, né? Que pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer mal? Essa é a pergunta 497, tá? A resposta dos espíritos. Os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons, mas se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. Pode acontecer que o bom espírito encontre dificuldades, né, em auxiliar, né? Então, aplique-se então em auxiliá-la, aguardando o seu protegido, que seu protegido lhe volte, né? Ou seja, às vezes nós, né, não escutamos o nosso espírito protetor, né, nos trazendo boas inspirações, a gente faz tudo errado, né? E aí o nosso espírito protetor é como se ele... cruzei os braços aqui, estou te esperando. Na hora que você quiser melhorar, na hora que você quiser mudar, eu estou aqui do seu lado, mas eu não posso segurar na sua mão e fazer por você. Você tem um livre-arbítrio. É como se fosse mais ou menos assim, né? É igual aquela criança, né, que não quer fazer alguma coisa, que o pai vai lá e cruza o braço e fala: tem jeito não, vai ter que fazer, mas eu também não vou te pegar pela mão não, você vai ter que vir aqui. E assim os espíritos protetores fazem conosco. Somos crianças espirituais, né? Às vezes empacamos, às vezes emperramos, por causa do orgulho, né? Por causa do egoísmo, nós acabamos perdendo tempo com isso, né? Então, realmente, os nossos protetores, eles nunca nos deixam, né, à mercê de outros espíritos, à mercê de outras coisas. Mas eles também têm os seus afazeres, eles também têm, né, eles não vão ficar o tempo todo tentando que nós façamos uma coisa que ele está nos falando e a gente não faz, né? Então, vamos pular aqui essa parte que nós já lemos da outra vez, tá? No outro estudo. Tem a parte dos pressentimentos. Então, nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa, né? Eu quero chegar aqui na influência dos espíritos no acontecimento da vida. Na pergunta 525, Kardec perguntou aos espíritos: exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Os espíritos responderam: certamente, pois que te aconselham. Aí Kardec perguntou na 525A: exercem essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem? Isto é, tem ação direta sobre o cumprimento das coisas? Aí os espíritos responderam: sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Aí Kardec, ele quer ir mais a fundo, né? Na 526 ele pergunta assim: tendo como tem ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo de que se dê um acontecimento? Por exemplo, um homem tem que morrer, sobe uma escada e a escada se quebra, ele morre da queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? E os espíritos responderam: é exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento da lei da natureza, das leis da natureza, não para derrogá-las, fazendo do que, em dado momento, ocorra um sucesso inesperado em contrário àquelas leis. No exemplo que figuraste,
a escada se quebrou porque se achava podre, ou porque não era bastante forte para suportar o peso do homem. Se era o destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com o seu peso, resultando daí da morte por efeito natural, e sem que para isso fosse mister a produção de um milagre. Então, a influência dos espíritos, o Kardec vai perguntar na 527 outro exemplo, na 528 também um outro exemplo, Na 528 ele fala: no caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outra um projeto que apenas lhes passe perto sem atingir, poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado o projétil? Foi perguntado aos espíritos. E os espíritos responderam: se o indivíduo alvejado não tem que perecer desse modo, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de desviar, ou então poderá ofuscar o que empunha a arma, de sorte a fazê-lo apontar mal, porquanto, uma vez disparada a arma, o projétil segue em linha que tem que percorrer. Então, os espíritos eles trabalham sempre na inspiração, sempre no aconselhamento, sempre, nunca derrogando as leis da natureza, nunca fazendo milagres, vamos dizer assim. Então, nós chegamos na ação dos espíritos nos fenômenos da natureza, e com certeza os espíritos estão ligados ao fenômeno da natureza, são espíritos que trabalham para Deus, são dadas tarefas a eles, para eles estarem movimentando a natureza de várias formas, todos os aspectos, dos reinos vegetais, minerais, vento, chuva, tudo isso, toda a parte natural, na natureza do nosso planeta, de todos os planetas do nosso universo, nós temos espíritos atuando por trás disso. Alguns atuam por livre espontânea vontade, de acordo com o seu livre-arbítrio, outros atuam ali de certa forma até sem perceberem, são-lhes atribuídos funções e eles atuam ali sem nem perceberem que fazem parte de um grande conjunto. Igual quando a gente trabalha numa fábrica, e a gente só vê um pedacinho ali da produção onde nós trabalhamos, mas nunca vemos o produto tudo acabado. A gente só se preocupa em apertar uma porca ali, um parafuso, não se preocupa em saber o restante. E quando nós vemos lá na frente, nós temos um produto acabado, uma peça acabada. É assim que muitas vezes os espíritos trabalham na natureza. Eles trabalham fazendo uma determinada função e não sabem que existe um todo, a junção de todos eles que estão ali realizando aquele trabalho vai trazer uma coisa grandiosa. Mas tudo pela vontade de Deus, Deus comandando tudo isso. Então nós chegamos aqui num capítulo até interessante, numa parte desse capítulo 9, que é interessante, que ele fala os espíritos durante os combates. Na atual conjuntura que nós estamos passando, isso vem a calhar e me chamou a atenção. Então Kardec perguntou na pergunta 541, que ele fez aos espíritos, assim: durante uma batalha, há espíritos assistindo e amparando cada um dos exércitos? Os espíritos responderam: sim, e que lhe estimulam a coragem. Os antigos figuravam os deuses tomando partido deste ou daquele povo. Esses deuses eram simplesmente espíritos representados por alegorias. Essa é uma nota, que está nessa pergunta, falando, que justamente
alguns espíritos eram citados por alegorias, como se fossem deuses, né? Na pergunta 542, Kardec perguntou assim: estando numa guerra, a justiça sempre de um dos lados, como pode haver espíritos que tomem o partido dos que se batem por uma causa injusta? Aos espíritos respondeu: bem sabeis haver espíritos que só se comprazem na discórdia e na destruição. Para estes, guerra é guerra. A justiça da causa pouco os preocupa. Então, com certeza, você vai ter espíritos bons que estão, né, justamente querendo que a guerra termine, que, né, não haja guerras, que nunca é... mas tem um lado que é um lado que é o lado certo, né? Mas os espíritos não estão preocupados com o lado certo ou errado, eles querem que a guerra termine, né? Mas a guerra não termina, e qual lado que os espíritos vão ficar nesse caso? Os espíritos que sabem, né, que têm a capacidade, né, de distinguir, eles vão saber qual lado que está mais correto, qual lado que tem a razão, entre aspas, né? Mas nenhuma guerra se dá pela razão. A guerra é um ato irracional nosso. Então não há desculpa para a guerra, não há desculpa para a briga. Jesus mesmo exemplificou para nós, né? Quando o soldado vem e dá uma bofetada nele, né, bate no seu rosto, ele pergunta para o soldado: por que me bates? E aí o soldado, né, simplesmente se cala e sente vergonha naquele momento, porque Jesus, né, mostrou para ele que não tinha porquê, né, ele fazer isso, né? Jesus mostrou pulso firme, né? E se fosse um de nós, teríamos revidado, né? Com certeza. Muitos ali que estavam junto com Jesus acharam que ele ia revidar, provavelmente. Ele ia pegar e ia dar também uma bofetada no soldado, que ele ia fazer, né? Brigar com o soldado, não. Simplesmente ele pergunta: por que me bates? E o soldado fica envergonhado, que realmente não tinha porquê. Então uma guerra pode nascer assim, e também pode acabar dessa forma, né? Através do outro verificar a questão moral, né? Então, na pergunta 543, Kardec perguntou: pode alguns espíritos influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Os espíritos responderam: sem dúvida alguma, pode influenciá-lo nesse sentido, como com relação a todas as concepções. Já na pergunta 544, poderiam maus espíritos suscitar planos errôneos com o fim de levar à derrota? E a resposta: podem, mas não tem ele livre-arbítrio? Se não tiver critério bastante para distinguir uma ideia falsa, sofrerá as consequências, e melhor faria se obedecesse em vez de comandar. Como todos nós estamos suscetíveis, né, a receber influência tanto de bons espíritos quanto de espíritos maus, nós temos que saber, né, ter um critério para distinguir. Na pergunta 545, pode alguma vez o general ser guiado por uma espécie de dupla vista, por uma visão intuitiva que lhe mostre de antemão o resultado de seus planos? A resposta dos espíritos: isso se dá a miúde, com o homem de gênio. É o que ele chama de inspiração. É o que faz que obre como uma espécie de certeza. Essa inspiração que lhe vem dos espíritos que lhe dirigem, os quais se aproveitam das faculdades que o vem dotado. Então, com certeza, nós vemos que os espíritos estão também nesse ambiente, né, da guerra, mas para ajudar, não para ajudar a ganhar a guerra, mas para ajudar a solucioná-la, né? Já na pergunta 546, Kardec perguntou:
No tumulto dos combates que se passa com espíritos dos que sucumbem, continuam após a morte a interessar-se pela batalha? E os espíritos responderam: alguns continuam a interessar-se, outros se afastam, né? Ou seja, quando uma pessoa encarnada desencarna numa batalha, né? O espírito está liberto do corpo, morreu. Ele continua a se interessar pela guerra, né, ou não? Alguns se interessam, outros se afastam, né? Na pergunta 547, após a morte, os espíritos, como vivos, se guerreavam, continuam a considerar-se inimigos e se conservam encarniçados uns contra os outros? E os espíritos responderam: nessas ocasiões o espírito nunca está calmo. Pode acontecer que nos primeiros instantes depois da morte ainda odeie o seu inimigo e mesmo persiga. Quando, porém, se lhe restabelece a serenidade das ideias, vê que nenhum fundamento há mais para sua animosidade. Contudo, não é impossível que dela guarde vestígios mais ou menos fortes, conforme o seu caráter. Aí na 547A, Kardec perguntou: continua a ouvir o rumor da batalha? Aí os espíritos responderam: perfeitamente. Na 548, o espírito que, como espectador, assiste calmamente a um combate, observa o ato de separar-se a alma do corpo, como é que esse fenômeno se apresenta à observação? E aí os espíritos responderam a Kardec: raras são as mortes verdadeiramente instantâneas. Na maioria dos casos, o espírito cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido não tem consciência imediata desse fato. Somente quando ele começa a reconhecer a nova condição em que se acha é que assistentes podem distingui-lo a mover-se ao lado do cadáver. Parece isso tão natural que nenhum efeito desagradável lhe causa a vista do corpo morto. Tendo-se a vida toda concentrado no espírito, ele só prende a atenção dos outros. É como ele que estes conversam. Ou a ele é que fazem determinações. Então nós vemos que o desencarne, né, de um espírito que está lá na guerra, ele pode depende da condição daquela pessoa, né, daquele irmão. Se ele está ali, mas ele, né, de certa forma, ele não tem ódio, ele não tem aquele sentimento, né, de aniquilação contra o seu irmão, ele pode estar na guerra, né, e estar sem um pensamento, né, de aniquilação, né, sem aquele pensamento de destruição. Mas a guerra é guerra, né? Não, com certeza, é por isso que eles falam que em determinados momentos o espírito pode ainda permanecer, né, nessa condição, mas depois ele vai entender a vida espiritual, né? Quando ele despertar para a vida espiritual, que ele vê que aquilo ali não é nada, né, que dali está brigando por nada, ele pode se desprender daquilo ali e continuar a sua trajetória e aquilo não fazer mais sentido para ele, né? Como muitas coisas, quando nós estamos encarnados, faz sentido para a gente, né? E após, quando a gente desencarna, as coisas param de fazer sentido, né? Nós dávamos tanta importância a determinadas coisas que depois de desencarnados nós não damos mais, né? Porque aquilo a gente não vai usar mais, a gente não vai precisar mais, né? Então acabou pra gente aquilo, a gente para de dar importância àquelas coisas. A mesma coisa é nessa questão da guerra, né? Quando o espírito se vê liberto, quando ele se vê, né, vislumbra o mundo espiritual, outras coisas, começa a se lembrar, né, das existências anteriores,
Começa a ver irmãos ali que estão ao seu lado, te protegendo, te amparando, te esperando voltar. Ele acaba esquecendo de tudo que aconteceu e segue seu caminho. É lógico que alguns podem demorar uma certa quantidade de tempo, né, que a gente não pode precisar. Pode ser dias, meses, anos, séculos, né? Isso vai depender de cada espírito, é lógico. Então, meus irmãos, nós estamos chegando no final do nosso programa. Ainda nesse mesmo capítulo 9, ainda fala dos pactos, ainda fala do poder oculto dos talismãs, né? Então, ainda tem muita literatura aqui para ser falada, tá? Das bênçãos e maldições, mas o nosso tempo é curtinho, ele já acabou, né? Então, obrigado, né, por todos vocês que estão nos ouvindo até esse momento. Espero que nós tenhamos passado, né, algumas informações aí preciosas para que nós possamos aprender como se sucede, né, a nossa vida após o nosso desencarne também, como acontece, né? Aguardamos vocês, né, em outras oportunidades, né, nos programas. Nós temos um canal também no YouTube que tem as palestras, tá? Nós temos reuniões públicas também, igual nós falamos lá no princípio do nosso programa, né? São sempre às 20 horas na Casa Espírita, na segunda e na quinta. Então, meus irmãos, chegamos ao final do programa. Como sempre, vamos fazer a nossa prece, né? Pedir a Deus que nos ilumine. Quem tiver aí, puder, né? Coloca um copinho d'água. Se puder fechar os olhos durante uns segundinhos é bom, né? Pra gente poder ter uma melhor concentração, né, na hora da prece. Então vamos orar. Deus, Pai de amor e de bondade, Senhor Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, queridos amigos espirituais, benfeitores, protetores que estão ao nosso redor, que possamos, Senhor, seguir sempre pelos caminhos do bem, que possamos ser abençoados por Ti, que possamos ser guiados por esses bons espíritos, Senhor, para que possamos progredir, para que possamos amar, para que possamos perdoar, estar, Senhor, bem em todos os momentos da nossa vida. Que o Senhor esteja conosco na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que estejamos. Que o Senhor nos ilumine, nos guarde e nos guie sempre, Senhor. Te pedimos por nós que estamos orando e te pedimos por todos aqueles, Senhor, nossos irmãos, que não conhecem a Sua palavra, mas que um dia irão conhecer, Senhor. Um dia vão despertar, vão acordar desse sono que estão passando e vão também entender e compreender o Seu amor. E assim, Senhor, te agradecemos sempre e que a Sua paz esteja sobre todos nós, sobre todos os lares. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Muito obrigado a todos, queridos irmãos, muita paz e muita luz a todos vocês e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Divino amigo, vem trazer a Tua paz. Só Tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno,
Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o chacal devorador que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz